A gente já sabe todas as táticas que Bolsonaro usa, a forma como ele faz para atrair o holofote para determinado assunto que ele quer pautar, mas ainda assim não consegue frear essa atitude dele. Ele invariavelmente dá certo, né, na retórica. Ele consegue, mesmo com poucos recursos e várias limitações cognitivas, pautar a grande imprensa, as mídias sociais. A que se deve essa falta de marcação, que a gente ainda não conseguiu bloquear esse tipo de discurso que continua reverberando, ganhando força, mesmo com 3 anos de governo e sem muita coisa para apresentar? É uma ótima reflexão, André. No meu primeiro livro, de forma muito breve, para não me estender muito, eu uso 5 vetores para fazer essa reflexão acerca da ascensão do bolsonarismo no Brasil do século XXI. O primeiro é o antipetismo, o segundo é o elitismo histórico-cultural, o terceiro é o dogma religioso, o quarto é a sensação de antissistema e o quinto são novas ferramentas e estratégias de comunicação, tais como Facebook, WhatsApp, etc., que foram utilizados para avançar discursos de medo ou discursos de ódio em 2018. Alguns pilares desses que eu acabei de citar arrefeceram. Outros dois, principalmente, no que diz respeito ao elitismo histórico-cultural e ao dogma religioso, são muito difíceis de serem questionados e de serem alterados no curto prazo. Por quê? Porque são construções seculares e que lidam com dogma, como o próprio nome já diz. Quando você tem uma construção que é secular, ou seja, desde fundamentalmente do início do processo de colonização do Brasil, você tem essa narrativa que diz que quem tem que governar o país são homens brancos heterossexuais, que mulheres são inferiores, que negros são inferiores, que gays são inferiores. Essa é a narrativa fundamental e resumindo, considerando o tempo que a gente tem para a nossa discussão aqui nessa ocasião, do elitismo histórico-cultural. O Bolsonaro e o bolsonarismo se apoiam em ampla medida no elitismo histórico-cultural. É muito difícil de questionar isso no curto prazo, como eu te disse, porque essas narrativas vêm sendo consolidadas ao longo de séculos. Então é extremamente difícil de mudar isso em 5, 10, 20, 30 anos. Isso é um processo de longuíssimo prazo, caso a gente seja capaz de investir numa espécie muito específica de educação libertadora. O dogma religioso, como o próprio nome já diz, não permite o debate. Então, se você está submetido ao dogma religioso, seja na doutrina ou na religião que for, ele não te permite o debate, ele não te permite discutir. É por isso que várias vertentes hoje que estão estabelecidas no Brasil diz que a mulher tem que ser submissa, que gay é inferior, que negro é inferior. E esse dogma religioso, de novo, tem muita aderência com o próprio bolsonarismo. Isso responde à tua pergunta, na minha opinião, porque, a despeito dele ser muito limitado e muito restrito e muito frágil intelectualmente, ele se apoia em construções seculares e dogmáticas que têm uma boa aderência com boa parte da população brasileira ainda em 2021.